Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo ele vem declarando assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedorias entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém, meus queridos? Olha só, aqui o apóstolo Paulo, ele vem trazendo para mim e para você que a pregação da palavra do Evangelho que ele pregava, que ele falava, não era baseado no conhecimento, na sabedoria do homem, ou da cultura, ou da vida. Lógico que nós devemos observar essas coisas, mas não colocar elas como se fosse algo superior ou mais evidencial, né, das coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas do mundo é do mundo, mas as coisas de Deus é de Deus. Então aqui a palavra ela vem sendo revelada de uma forma que o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos revela. E as pessoas poderosas, ele fala aqui que nenhum dos príncipes deste mundo conhecia. As pessoas poderosas, por que ele fala dos príncipes deste mundo não conheciam? Porque se conhecesse, nunca teriam crucificado o Senhor. Por quê, irmãos? Se você estudar a história da humanidade com a luz da palavra de Deus, da Bíblia, você vai ver que Deus ele sempre esteve presente, né? Sempre esteve presente no meio das pessoas, falando. Sempre teve alguém que falava de Deus, que defendia o reino dos céus em todas as épocas. Eu não falo só de hoje, mas eu falo de todas as épocas, né? Inclusive até nas épocas mais sombrias que a humanidade já enfrentou, como a grande dominação de muitos reinos, né, de muitas dinastias que durante o tempo foi passado. Então sempre o homem teve aquele desejo de dominação, sempre o homem teve desejo de controlar. E para você observar, eram poucas pessoas que detinham poder, né? A maior parte eram pessoas simples que viviam a sua vida trabalhando honesto e viviam, muitos de maneira certa, outros de maneira errada, mas quem detinha o poder sempre era uma pequena parte. E essas pessoas que detinham poder, elas queriam se tornar deuses, como o faraó no Egito, o rei da Babilônia, da Pérsia, né? Como também nos impérios, o Império Romano, o Império Otomano, ou seja, e depois passando para, como a própria profecia de Daniel, que o reino ia ser dividido e se espalhar em vários reinos, e a gente vê países, né,
dinastias, reinos, presidentes, governos, e hoje nós estamos num mundo secularizado onde o poder aquisitivo sempre esteve acima de tudo e de todos, né? E então sempre o homem teve essa questão de querer ser grande, de querer ser igual a Deus. A palavra de Deus, ela vem justamente para contrapor tudo isso e levar as pessoas a se libertar deste mundo cativo, deste mundo de pecado, deste mundo dominado por essas coisas, né? E procurar a viver uma vida na presença do Deus vivo, fazer parte de um reino de paz, de amor, que não pertence a este mundo. Então a sabedoria de Deus, ela para as pessoas que vivem nesse mundo, ela é uma loucura. E como é que eu vou conhecer a Deus? Como eu vou saber das coisas de Deus? Através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele traz isso para mim, traz isso para você. Por quê? Porque o desejo de Deus, desde o princípio, é comunhão com a sua criação, comunhão. E o pecado nos separou de Deus, através da semente de Adão. Adão, ele foi criado para gerar homens e mulheres, e essas pessoas que fossem geradas a partir dele, era para ter uma vida de comunhão, de adoração ao próprio Deus. Porém, o pecado entrou, causou esse corte, causou esse pecado, e nos trouxe esta herança maldita, de separação. Mas Jesus Cristo, ele vem, e aí ele vem fazendo um conserto, vem chamando todos ao arrependimento para nascer de novo. Esse nascimento é um nascimento espiritual. Então Jesus, ele vem para gerar homens, filhos e filhas para Deus, nascidos do Espírito, nascidos do Espírito. E tudo isso vem da vontade de Deus. Deus lá no princípio já declarou isso. Quando nós nos convertemos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, confessamos o seu nome, nós recebemos o poder, o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E como filho de Deus, nós devemos lutar para que a nossa vida, a partir desse momento, nós venhamos a buscar uma vida de santidade, uma vida de conhecer a Deus, porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada da forma como Deus quer que ela seja pregada. E através da nossa fé, a nossa fé, ela tem que estar firmada na palavra de Deus, acreditando que Ele criou todas as coisas, acreditando que embora nós somos frutos, da semente do homem que caiu no pecado, mas hoje o Espírito Santo gera dentro de mim, dentro de você, a semente espiritual de Cristo Jesus, que gera para uma nova vida. E essa nova vida, ela não tem nada a ver com as coisas deste mundo, nada. Tem que ter tudo novo, tem que mudar, sabe? E isso, irmãos, para mim, para você, é algo que de forma assim que nós temos que, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, buscar esse nosso, abrir mão mesmo, porque muitas vezes nós vemos as pessoas reclamando, reclama disso, reclama daquilo outro, mas não se detém na palavra de Deus, não busca saber dessa pregação, desta sabedoria que vem do Espírito. Ficam detendo-se apenas na sabedoria do homem, na sabedoria das suas convicções, da sua força, e nisso aí vai passando a vida e não consegue se libertar, sabe, dos sentimentos, não consegue se libertar dessas coisas que prendem a pessoa neste mundo. Infelizmente, o tempo para essas pessoas vai passar, e se não haver conversão, se não haver mudança, se não abrir mão, sabe, se não lutar para esta mudança acontecer de fato na sua vida, vai, como se diz assim, vai ficar sentado na beira do caminho, como alguém já falou, E ele mesmo dizia que não podia ficar sentado na beira do caminho. Nós não podemos. O caminho é para ser caminhado. Ele é estreito, é apertado, mas temos que caminhar. Irmãos, nós temos um arsenal poderoso em nossas mãos, sabe? Enquanto vem alguma afronta contra nós, nós temos auxílio dos anjos ministradores.
nós temos auxílio do Espírito Santo que nos mostra a luz, que nos faz compreender as situações, que nos ajuda a resolver aquilo que precisamos resolver, que nos ajuda a nos libertar, a fazer as escolhas certas, sabe? E muitas vezes nós somos puxados para baixo, mas nós devemos continuar lutando em nome de Jesus. Nenhum desses tipos de problema, de atividade que você possa estar enfrentando pode tirar esta palavra, pode tirar esta pregação de vida, esta sabedoria que vem do céu, porque só Deus, sabe, é quem conhece o coração do homem, e só Deus é quem conhece o seu próprio coração. E cada um de nós, independente que seja, sabe o que se passa dentro. Você sabe da sua luta, você sabe quais são os pecados que dominam você, você sabe as coisas que prendem você, que impedem de você chegar mais perto de Deus. É só você. E quando você decide lutar contra isso, irmão, vou te falar, não é fácil não, mas você consegue. Ore, jejue, sabe, leia a palavra. Tem um momento de distração, leia a palavra. Tem um momento de descanso, ouça uma pregação, ouça uma palavra, sabe? A palavra de Deus, ela veio para transformar vidas. Mesmo que você faça outras coisas, mas não se afaste dessa palavra. Jesus, ele quer trazer algo novo para mim e para você. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz para mim e para você uma palavra de sabedoria de Deus. Esta palavra, ela é oculta para as pessoas que andam neste mundo, mas para nós ela é revelada. A palavra de Deus para as pessoas que não querem saber de Deus, ela é oculta, mas para você, para mim, que estamos aqui orando, que estamos lendo, que estamos buscando, ela será revelada. Irmãos, eu nunca tinha tido tanta revelação da palavra e compreendendo as coisas que acontecem à minha volta. É maravilhoso. Só, meus queridos irmãos, que tem coisa que o Espírito Santo revela que é para nossa edificação pessoal. Agora tem coisas que ele nos revela, como agora compartilhando com você esse texto da palavra, que é para nós estar levando para os irmãos e eles também possam buscar essa revelação de Deus na sua vida. Irmãos, Deus, ele é fiel. A palavra dele não muda, sabe? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou. Olha só, Deus preparou para quem? Para os que o amam. Aqui, irmãos, esse amor não é esse amor sentimental, não. Esse amor é amor de decisão, sabe? É um amor de razão. Vou decidir amar a Deus. E amar a Deus é obedecer a sua palavra. Esse aqui é o verdadeiro amor de Deus. Essa coisa de sentimento, isso aí só atrapalha o coração do homem, porque ele fica preso, sabe? E às vezes tem pessoas que aí faz tipo uma chantagem para querer algo da gente, porque a gente ama aquela pessoa. Então nós não devemos não estar preso. Lógico que nós vamos respeitar as pessoas, nós vamos considerar, vamos estar ali conversar, sabe? Mas o amor verdadeiro é esse, é amor de Deus, é decisão. Quando fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira, ele decidiu amar. Como foi que é a decisão dele? Leia lá a palavra de Deus, está lá, ele estava lá no jardim do Getsemane, antes dele ser entregue ao soldado, ele estava de joelho lá orando, falou assim, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Irmãos, olha só, entendeu? É Jesus nos ensinando que nesse momento é a vontade de Deus, é o amor de Deus, é a decisão de Deus de não retroceder, mas de perseverar até o fim. Ele não precisava passar pela cruz, porque ele era sem pecado, mas o meu pecado estava ali naquele lugar, naquela hora. Era o meu pecado, o pecado do mundo que estava ali sobre ele. E ele decidiu, ele amou o mundo de tal maneira, ele decidiu morrer para me salvar, para te salvar. Veja só, e tantas outras coisas que o Espírito Santo nos revela em relação à palavra de Deus. Por isso que as coisas que o olho não vê, não viu, ouvido não escutou,
Não subiu ao coração, que fala do entendimento, coração, sabe? As coisas que o homem precisa conhecer, entender, são as que Deus preparou para mim e para você. Irmãos, Deus tem algo maravilhoso para nós. E está chegando a hora. Talvez Jesus está chegando para alguém nesse momento, em algum lugar neste mundo. Mas vai chegar o momento que Ele vai chegar para todos, num piscar de olhos, de repente. Pois é. O que eu tenho preparado para Jesus? O que você tem preparado para Jesus? Isso é uma pergunta retórica. Pense nisso, reflita nisso. Leia a palavra de Deus. Espere em Deus e você pode ter certeza que o mais Ele fará. Fica na paz, que Deus te abençoe.